E seja muito bem-vindo, aprovado, aprovada. Vamos para mais uma aula. Essa daqui é para você levar para a vida, tá? É bem tranquilo e é conteúdo de prova também importantíssimo que você não vai esquecer porque é bem simples, tá? Nós vamos falar sobre as nossas três Selics, certo? Exatamente. A gente vai começar com a nossa grande Selic, que você já deve ter visto aí algumas briguinhas saindo entre o nosso presidente e o Banco Central do Brasil. Um quer que suba, ou melhor, que se mantenha, o outro quer que desça essa taxa, certo? Mas aí você se pergunta, o que, que é a taxa Selic, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui três conceitos de Selic, sendo que uma delas é a taxa Selic meta, certo? Ela é a taxa de juros determinada nas reuniões periódicas, tá? Que acontecem no mínimo 8 vezes ao ano com o Copom. Quem que é o Copom? A gente já teve uma aula sobre isso, é o nosso Comitê de Política Monetária, ou seja, são os diretores do Banco Central do Brasil. Então, o que, que acontece, tá? O Copom, ele determina qual que vai ser a taxa de juros que vai ser implementada no país aí durante um certo período, tá? Então, só para deixar claro, quem determina a taxa é o Copom, beleza? Por quê? A gente vem para o campo de baixo aqui, ó. Essa taxa serve para referência para todas as taxas de mercado e é determinada em função da meta da inflação que o Copom possui, dada pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Vamos desenrolar esse rolo todo aqui, tá? Vamos desenrolar. O que acontece? O Copom, ele recebe lá do CMN, certo? Nosso Conselho Monetário Nacional, uma meta de inflação. Suponhamos que a meta da inflação do ano, certo? Que o CMN passou para o Copom, seja de 5%. Ou seja, a inflação nesse período, ou seja, a nossa moeda não pode perder o valor de compra superior a 5%, certo? Durante o ano. Qual é a ferramenta que o Copom, que recebeu essa meta, vai utilizar para poder manter a nossa inflação dentro da meta? Será a nossa taxa Selic, certo? Essa é a ferramenta. Ou seja, não confunda, tá? Quem vai dar, tá? A meta da inflação vai ser o CMN, nosso Conselho Monetário Nacional, beleza? Ele vai dar a meta da inflação. Quem vai executar, certo? O mecanismo para que a meta seja atingida é o Copom, tá? E o mecanismo é a taxa Selic. Galera, a taxa Selic, ela é usada como base para tudo, para financiamento, tá? Para empréstimo, para investimentos, tá? Então, ela é a nossa taxa base da economia, beleza? Então, não se esqueça, a taxa mais importante que a gente tem é a nossa taxa Selic, tá? Então, a gente tem primeiro a nossa taxa Selic meta, tá? Que é essa que você acabou de conhecer. Agora a gente vai para uma outra Selic, tá? Essa outra Selic é a nossa Selic Over, tá? E o que é a Selic Over? Vamos separar uma coisa da outra. Pega a taxa Selic, certo? Coloca em uma caixinha e agora você vai pegar a Selic Over e vai trabalhar em uma outra caixinha. O que é a taxa Selic Over? Ela é a taxa negociada entre as instituições financeiras, tá? Ou seja, ela é a média ponderada das operações que são feitas com lastro em título público com o prazo de um dia. Resumo, tá? Tudo que é negociado com título público, certo? Vai ser gerado dentro de um dia uma taxa interfinanceira, tá? Uma taxa interbancária, que é a taxa Selic Over. Então, suponhamos que o banco A negociou com o banco E, com o banco B, desculpa, um empréstimo lastreado em título público, certo? O que que acontece? A taxa que foi gerada entre essa negociação é a taxa Selic Over, tá? Ó, ficou claro? É bem tranquilo. Agora vamos para o próximo. O lastro, aí vem a parte que é importante saber. O lastro é a garantia para que uma moeda ou um título realmente represente algo que tenha valor, tá? Ou seja, o lastro é o que ele dá garantia. Suponhamos que você teve comprou uma letra de crédito imobiliário. Qual que é a garantia da letra do crédito imobiliário? Certo? É o imóvel, entendeu? É um terreno, certo? É uma casa, por exemplo. Aquele é o lastro para aquele título ocorrer, entendeu? Letra de crédito imobiliário.
Há um outro lastro que pode ocorrer, a letra do agronegócio. Qual que é o lastro daquele produto, a garantia? É o que é cultivado ali para aquele, né, dentro do agronegócio, entendeu? Isso é um lastro, é o que vai ter como garantia para que a operação ocorra. Ó, as taxas entre elas são livremente pactuadas, mas tem como referência a taxa Selic meta. Ou seja, se uma instituição está emprestando para outra, certo? Lastreado em título público federal. A taxa que vai ser negociada entre as duas, ela é livre, só que ela tem que estar aqui, ó, dentro da nossa Selic meta. Então, se a Selic, por exemplo, está lá 13%, 13,75% está agora, e os caras estão negociando ali, vou negociar 19%? Não, cara, não vai negociar 19%. Vai negociar seguindo essa referência aqui, né? Senão fica muito caro, entendeu? Vou negociar 5%. Também não faz sentido, porque vai ficar muito barato. Então ela vai geralmente buscar, né, a taxa Selic meta como referência, tá bom? Ó, e ao final de todos os dias úteis, o Banco Central do Brasil, ele calcula a taxa média praticada nessas operações de empréstimos interbancários, e aí é retirada a nossa Selic Over, beleza? Guarda agora a caixinha da Selic Over aqui e vamos para a última, tá? Nossa última Selic, que eu já falei para vocês também, e essa é mais tranquila ainda, é mais sossegada. Ó, o sistema de liquidação Selic, é o sistema de liquidação Selic. Então, aqui já vamos pegar uma manha. Quando a gente estiver em prova, a Selic é taxa, ou então ela é a Selic meta, ou é a Selic over, certo? Agora, quando a gente falar de o Selic é o quê? Ele é o nosso sistema especial de liquidação e custódia, é uma clearing house, que ela é administrada pelo Banco Central em conjunto com a Ambima. E é responsável pelo quê? Pela liquidação e custódia de todos os títulos públicos federais, como exemplos aqui, né? LFT, né? Uma NTN, uma LTN, tá bom? Então, assim, opa, LTN aqui, ó. Beleza. Então, galera, só pra gente realmente colocar cada um na sua caixinha, pega agora o Selic, coloca na caixinha dele, guardou. Então, é uma coisa separada da outra, beleza? As Selics, Selic Meta, a nossa taxa de referência de mercado, tá bom? Selic Over é a taxa praticada, certo? Diariamente entre instituições com lastro em títulos públicos federais, e o Selic é o nosso sistema de liquidação e custódia, tá bom? E vamos para a próxima. Valeu!